Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Amém? Diz assim, é a carta à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, é pecado não manter o primeiro amor? Olha, Jesus está falando. Jesus está falando que nós temos que manter esse primeiro amor. Amém? Em nome de Jesus, né, o Senhor vai ministrar contigo, né? Abra mesmo seu entendimento e deixa Deus, seu coração, e deixa Deus falar contigo. Então, é um dos maiores pecados dos crentes atuais. Infelizmente, isso é ainda mais frequente com os crentes antigos. Amém? Agora não vai, poxa, mas agora eu tenho tantos anos, agora o pastor falou que eu sou... Não, irmão, eu estou falando no Espírito aí. Esse é o fato. Se você não deixou o primeiro amor, amém. Também se você deixou, volta. É para você também. Tá bom, irmão? Então, recebe a palavra em nome de Jesus. Não rejeite o Espírito Santo. Amém? Mas a gente vai vendo, muitas vezes a pessoa vem com o primeiro amor disposto a tudo. Aí, numa vigília, eu vou... Aí passa um tempo já. Aquele fogo virou um foguinho. É um palitinho de fósforo. Você chega assim, já está quase apagando. Amém? Há uma perda de fervor, há uma perda de alegria, de desejo de servir o Senhor. Aquele temor. Os olhos que antes corriam lágrimas pela emoção e o toque do Espírito Santo se transformaram em pedras secas. Não chora mais. Não se emociona mais com as coisas do Senhor. Deixaram de perceber a gravidade do pecado. Peca como se estivesse tranquilo. E não aquele temor, aquele não. Irmão, não que a pessoa não vá pecar, irmão. Você só vai deixar de pecar mesmo, vou te falar a verdade, quando você morrer. Entendeu? Porque muitas vezes em pensamento também, então você está sempre... Mas você sabe, o Espírito Santo toca. Se você perdeu aquele... Você saiu do primeiro amor. Você entende? Acaba a emoção do nosso perdão. Ou seja, quando você fica refletindo sobre os pecadinhos e os pecadões que você cometeu, coisa que você não tem coragem de virar falar com uma pessoa que está do seu lado. Você não tem coragem, você não fala isso. Os seus podres, que Deus sabe, o Espírito Santo sabe, mas Ele perdoou. Ele diz que não se lembra mais, te recebe como filho. Irmãos, quando você perde essa gratidão de chegar para o Senhor e se lembra do que você... Olha, Senhor, muito obrigado. E sente a presença de Deus, você não sente mais aquele peso maligno. Tipo assim, você está na minha mão, vou fazer com você o que você quiser. Pelo contrário, você sente que os anjos estão te protegendo, porque você é de Deus. Ah, meu irmão. Se você perdeu isso, você já perdeu o primeiro amor. Antes era um entusiasmo sem conhecimento. Nem sabia, né? Não, que tá, não sei. Mas eu quero. Não sei o que é. Epístola, pistola, não sabe nada, mas estava com... E agora é um conhecimento sem entusiasmo nenhum.
A pessoa perde a vontade de orar, de ler a palavra, de buscar intensamente ao Espírito Santo. Eu digo isso no secreto, irmãos. Não para mostrar para os outros, não para ser alguma coisa, ter um título. Esquece esse negócio. É você e Deus. Como eu conservo o primeiro amor? Ou como eu retorno o primeiro amor? Como? Primeiro, eu devo reconhecer o meu estado de sequidão espiritual. Esse é o primeiro ponto, o ponto de partida. Porque se você não reconhecer que você precisa melhorar, que você está distante de Deus, irmão, você não tem como melhorar. Cai naquele orgulho religioso. Amém? Eu devo também me arrepender, mudar a minha maneira de pensar e de agir. Mudança é isso. Mudar o meu pensamento, a minha forma de agir. Irmãos, a gente que vai lidando com pessoas, vai falando, levar a pessoa ao arrependimento, sabe? O que é a rebelião? É não ouvir e não se submeter a alguém. De Deus, em amor, irmão. Né? Alguém chega e fala, né, da palavra, olha, irmão, você está no erro e tal, com amor. A pessoa que é do Senhor, ela vai se quebrantando. Mesmo que tenha alguma divergência teológica, irmão, nós temos que andar juntos em amor. E aí vai se aperfeiçoando no Senhor. Você entende? E vem a mudança de mente, de coração, conforme a direção do Senhor, de pensamento, no agir, nas práticas erradas, naquilo que o Senhor deseja. Amém? Voltar à prática, a praticar as primeiras obras, aquilo que fazia lá atrás, no primeiro amor. Buscar a Deus incessantemente até receber o toque de Deus, o renovo, o avivamento. Renovo, irmãos, não sei se você já viu uma árvore que é cortada, uma árvore grande, aí chega e corta, como se fosse aqui. Aí passa um tempo, porque tem raiz, começa a nascer um brotinho daqui, ó. Então o inimigo falou assim, eu vou cortar isso aqui. Mas só que ela está ligada ainda ao Senhor. Vem as situações e ela começa a buscar e nasce novamente, com mais força ainda, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, o renovo, o avivamento. Só entendemos o primeiro amor olhando como vivia a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Então, é um enfoque que nós podemos dar, é o que eu vou fazer. Né? Vou passar alguns pontos. Pedro, irmãos, foi um exemplo para nós de retorno ao primeiro amor. Pedro foi. Amém? Isso que nós iremos falar. Né? O avivamento de Pedro. Pedro foi um exemplo para todos nós. Se nós lermos aí, Pedro é avisado por Jesus que ele iria negá-lo. Em Lucas 22, 31, Lucas 22, de 31 a 34, eu vou ler, olha só. Disse, porém, o Senhor, Simão Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ó, como o trigo, virar farinha, né? Vai tirar, detonar, esmigalhar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, ou fortalece os teus irmãos. E ele disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até para a prisão e a morte. Mas Jesus disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo 3 vezes. Não cantará o galo antes que 3 vezes me negues que me conhece. Hoje? Não, eu vou até para a morte. Você vai me negar hoje 3 vezes, antes que o galo cante.
Não, Senhor. Amém? Talvez ele tinha caído no orgulho, né? Não sei. Não vamos julgar Pedro, né? Que Deus trabalhou na vida dele. Mas interessante que o Senhor, quando te converteres, será que ele nem era convertido? Mas o Senhor Jesus chamou ele? Irmão, não sei. Na eternidade a gente vai saber. Uma coisa eu sei, que tinha algo que ele precisava se acertar com o Senhor, né? Eu vi algumas aplicações em João 18, 17, 25 a 27, eu não vou ler. Em Mateus 26, de 69 a 75, fala justamente dele legando Jesus. Tá? Então, basicamente, levaram Jesus e tal na casa de um sumo sacerdote, e ele entrou juntamente com João. Ele ficou à parte. Olha, as casas lá deviam ser grandes, ele estava meio fora, não dentro da casa, mas num pátio fora da casa, junto com o pessoal lá, né? Misturado ali com o povo. Ninguém sabia que era o Pedro e tal. Estava ali. Passou uma criada, alguém, e falou: esse daqui é um deles e tal ainda. Não sou não. Então tá. Aí estava lá no meio do pessoal, se aquentando, né, junto ali na roda. Olha, você também não andava com Jesus? Não, que isso ou não? Aí estava essa que foi cruel, depois vocês leem. Chegou, eu acho que uma serva, um negócio assim, virou e falou assim: olha, você fala igual a Jesus, igual eles. Pelo seu falar eu reconheci, porque estava escuro ali. Aí ele falou que não e começou a praguejar. Sabe o que é praguejar? É o que hoje em dia a gente fala de palavrão, xingar. Basicamente assim, para mostrar que não era. Confirmar que não era deles e tal. Aí ficou nisso. Aí o galo cantou. Irmãos, mas quando o galo cantou, ele caiu em si e chorou amargamente. Amém? Mas o que nós podemos aplicar ali, esses pontos? Pedro estava seguindo Jesus distante. Jesus estava num lugar e ele longe, vendo Jesus de longe ali, secreto. Primeiro ponto que a gente pode colocar para a gente, né? Também ele se misturou entre o povo que acompanhava. Ele se misturou. Nós não podemos nos misturar com pessoas para não sermos contaminados. Temos que estar no mundo, pregar, evangelizar, viver, mas cuidado com o que você anda. Cuidado com o que você é parceiro, entendeu? Cuidado com quem você traz para sua casa. Cuidado com o que você anda. Fique esperto. É lógico, tem amigos do serviço, tem ali e tal, mas saiba dividir as coisas. Entende? Saiba dividir as coisas, irmão. Foi um alerta ali. E depois ele estava na escuridão, estava se aproveitando das sombras das trevas. Estava tudo escuro e ele escondidinho, ninguém via e tal. Tanto é que o terceiro ponto viram conhecer o jeito dele falar. Percebeu? Então, temos que ficar atento com relação a esses pontos. Não podemos ficar nas trevas, não podemos andar nas trevas, temos que andar na luz. Em nome de Jesus. Amém? Ele negou 3 vezes e o galo cantou, mas ele teve um profundo arrependimento. Ele chorou amargamente. Ele se arrependeu e saiu. Amém? Em João 21, capítulo 21, né? Jesus aparece. Aí Jesus morreu, ressuscitou e começou a se apresentar, voltar a falar com os discípulos, né? Alguns discípulos dele. Está aí na terceira aparição, Jesus ressurreto, né? O capítulo 21 de João, ele narra bem isso, né? Jesus já tinha se apresentado a alguns discípulos e tal. João
Pedro, ele era pescador. O que ele fez? Ele foi pescar. E a pescaria é de madrugada, é à noite, né, irmão? Onde que vai ter os peixes. Ele foi junto com alguns discípulos, não acharam nada. Ficaram a noite toda e nada. Jesus, na manhã, aparece, amanhecendo, ele aparece na praia e perguntou: tem algum peixe aí, alguma coisa? Algo para comer? Ele já falou bravo: não. Tem, então. João já falou: é o mestre, é Jesus. Ele já. Aí ele falou: joga, lança à direita a rede. Aí ele lançou. Pegou 153 peixes, grandes. Tiveram dificuldade de levar e tal. Chegou lá, Jesus conversou com eles, sentou, já tinha pão. Engraçado que você lê no texto, Jesus deu pão e peixe para eles. Ou seja, Jesus alimentou eles. Entende? Aí Jesus repete o milagre que aconteceu. Depois vocês leem Lucas 5, de 1 a 11, quando Jesus ganhou eles e chamou eles. Lá diz assim, que Jesus estava pregando, usou o barco de João. Já era de manhã, ele chegou da noite, não pegou nada, estava lá lavando a rede para guardar. E Jesus usou o barco dele, ele prontamente colocou lá, o Senhor usou o barco para pregar, ministrar. Acabou a ministração, Jesus chegou e falou com ele: olha, vai lá pescar agora. Ele falou: não, Senhor, tentei a noite toda. Em outras palavras, agora não é hora de pescar. Tentei a noite toda, não consegui agora. Mas, segundo a tua palavra, eu irei. Ele foi uma grande pescaria. Aí, aonde que ele chegou, largou tudo: o Senhor, vem que eu vou te transformar em pescadores de homem. Ele largou essa fortuna de peixe lá e foi. Jesus, ele novamente chamou ele novamente para que ele lembrasse. Porque talvez Pedro estava querendo largar tudo, decepcionado. Talvez ele queria um Jesus que governasse ali, que acabasse com o reino e... Você entende? O Pedro era desse jeito. Quando foram prender Jesus, ele puxou a espada, cortou a orelha de Malco, que na verdade estava querendo cortar o pescoço dele, mas não deu, né? Mas, irmãos, Jesus, ele por 3 vezes, da mesma forma que Pedro negou 3 vezes, Jesus por 3 vezes, sentando ali, né, conversando, falou: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Ele até se entristeceu. Tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Justamente um paralelo da negação. Agora, um paralelo da vida. Para que ele justamente na prática declarasse. E é interessante que uma coisa é dizer que você ama Jesus, mas o verdadeiro teste é disposição para servir. É isso que Jesus falou com ele. Você me ama? Me serve. Cuida. E olha, ele poderia ser um desqualificado por Jesus. Olha, você me traiu, agora não quero mais saber de você. Jesus foi atrás dele. Ainda colocou ele na posição de honra. Você vai comandar tudo. Você vai ser o líder dos apóstolos da igreja. Eu confio em você.
Você me ama? Então me serve até a morte. Oh, maravilha, né? É isso, irmãos. Então Pedro demonstrou o seu amor por Jesus pastoreando a igreja primitiva. 2 pontos. Pedro foi outro, depois de estar cheio do Espírito Santo. Eu vou fazer uma passagem desse avivamento de Pedro, tá? Porque ali teve um Pentecoste, ó. Antes, Pedro andava na força do seu braço, agora era um homem totalmente dirigido pelo Espírito Santo, que logo depois veio o Pentecoste, né? Ele foi revestido pelo Espírito Santo, e aí ele foi outro homem. Amém? Aquele homem inconstante, bruto, homem de briga de espada, agora era um homem dócil, amável, que vivia para servir aos irmãos e propagar o evangelho de Jesus. O medo saiu, agora ele tinha uma coragem inabalável. Irmãos, ele pregou sobre o arrependimento e 3.000 foram salvos, em Atos 2, 37 a 41. Também eu quero destacar aqui a cura do coxo de nascença, que está em Atos 3. Irmãos, esse coxo, ele era um paralítico, tinha mais de 40 anos de idade. Olha quanto tempo. E aí ele ficava em frente à porta formosa que entrava para o templo. Ele ficava ali, todo dia colocavam. E Pedro e João, eles foram entrar no templo e ele pediu alguma coisa, alguma moeda, alguma coisa. Pedro olhou, falou assim para ele: olhe para nós, olhe para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha, o paralítico, o coxo, levantou na hora. E já levantou, e já entrou no templo, e já foi aquela coisa, já imaginou? Multidão. O povo já ficou alvoroçado. E aí, pela pregação da palavra, irmãos, até por aquele milagre extraordinário, um homem de mais de 40 anos, e era conhecido já por todos, mas, agregando, somando tudo, foram 5.000, ou seja, mais 2.000 foram salvos. Numa pregação 3.000 e na outra pregação 2.000, depois desse movimento do coxo aí. E aí, por situação, até mesmo por inveja, intriga, eles foram presos, Pedro e João. Mesmo assim, eles não se intimidaram, em Atos 4. A igreja estava em oração. O lugar tremeu e todos também ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Nessa parte que eles foram presos, foi mandado um anjo lá. Pedro foi usado por Deus e o coxo foi curado, aquele movimento todo, mandaram prender eles. Foi um anjo, tirou eles da prisão. E eles voltaram para o templo. Quando foram pregar, foi sobrenatural, irmão. Amém? Aí ficaram com medo de prender eles de novo. A igreja, na oração, na unção do Espírito, amém? Coisa maravilhosa. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, e a fama de Pedro era tão grande que ele estava liderando, obviamente, da igreja, dos apóstolos como um todo, mas ele era o líder ali, quem o Senhor levantou, e estava, irmãos, que começavam a colocar enfermos, para que ele passasse ao menos a sombra, curasse alguns. Não está dizendo que curou, mas com certeza curava, senão ninguém colocava. Entendeu? É igual a mulher do fluxo de sangue, com fé foi lá, tocou as vestes de Jesus, foi curada. Então o pessoal tem fé, me coloca ali no meio, quando ele passar, a sombra vai me curar. E passava ele cheio da unção. Você já imaginou, irmão? Isso está em Atos 5,15. Depois, Atos 5, ó. Por inveja, colocaram os apóstolos na prisão. Então eles começaram a ficar com inveja, os líderes religiosos. Começaram ali, cura e tal, o povo ficou alvoroçado, irmão.
E a congregação dos apóstolos lá? Fraquinha, aquela coisinha, sabe, irmão? Ninguém queria mais. Aí eles começaram a ficar com inveja. Jogaram os apóstolos na prisão, irmão. Um anjo foi lá e tirou. E mais uma vez, Pedro fala que mais importava obedecer a Deus do que a homens. Eles foram açoitados e foram liberados. Naquela do templo lá, da cura do coxo, também prenderam eles. E não viram, né, nada de errado. Tanto é que o homem que foi curado tinha mais de 40 anos. Aí eles falaram, não fale mais o nome desse Jesus aí e tal. Aí ele falou, importa mais obedecer a Deus do que a homem. Nós não iremos parar de falar. Ah, então vai. De novo, falaram. E ele falou, não, vamos continuar a falar. Então açoita eles e libera de novo. Aí foram castigados. Amém? Em Atos 4, Pedro é preso, colocado logo depois da morte de Tiago, irmão de João. Amém? Deus manda um anjo para o libertar. Tinha um grupo, a igreja estava em oração por eles. Amém? Então, ele foi preso, já está ali bem à frente, né, em Tiago, em Atos 12, e Deus mandou um anjo que chamou ele acordou, foi abrindo de porta em porta até que foi lá fora. Saiu. Ele não vai embora. Aí ele foi até a casa do pessoal que estava em oração, bateu a porta, a menina que foi atender até voltou correndo, não, ele está ali fora, não dá. Pedro está aqui. E acaba esse episódio assim, repentinamente. E a gente vê a obra de Deus na vida de Pedro. Olha a transformação, irmãos. Eu fiz uma pincelada de coisas. Quando começou isso tudo? Quando ele se arrependeu e chorou amargamente. Aí ele já estava com o coração quebrantado para quando Jesus fosse encontrar novamente com ele ressurreto e falasse com ele. Amém? Alguns pontos aí da igreja. Ó. Eles tinham, a igreja de Atos Apóstolos, eles tiveram um encontro real com Jesus. Eles viram Jesus ressuscitados. Então, para termos e mantermos o primeiro amor, nós precisamos ter um encontro real com o Senhor Jesus. E ver Jesus ressuscitado. Eles viram Jesus subir, também está em Atos 1:9. Eles procuraram cumprir as orientações de Jesus, porque Jesus chegou, antes de subir, ele deu várias orientações, ficou 40 dias aqui na terra orientando, e eles cumpriram a risca, amém? Eles perseveraram juntos por 10 dias, de 500 ficaram 120, o Senhor Jesus falou para que todos permanecessem juntos até que fosse do alto revestido do Espírito Santo. E foram 10 dias que eles ficaram juntos até que veio. Irmão, 10 dias juntos, imaginou? Com criança, eles tinham que trabalhar e tudo mais. Uma área, irmão, não é a tecnologia de hoje, banheirinho e tal. Já imaginou a higiene, a comida, e eles perseveraram juntos. Irmão, passa um dia a gente aqui nesse espaço, mesmo com banheiro e tudo mais, orando e buscando a Deus um dia. E, irmão, que vai aparecer de coisa. Acho que eu vou ficar aqui sozinho, acho que até eu vou embora. Você entendeu, irmão? 10 dias. 500, um já virou, primeiro dia, eu tenho que ver meu gado ali e tal. E vazava, não voltava mais. E o outro, não, eu tenho que cuidar das crianças, né? Vai. O outro, rapaz, né, aqui eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. Ó, eu vou ali, depois eu volto, tá? Quando tiver um movimento mais quente, me chama. E assim ia. Vai. 380, ó, deram linha. Mas 120 ficaram buscando a Deus.
quando de repente veio o Espírito Santo, amém? Então, precisamos perseverar no Senhor, na presença do Senhor, nos propósitos. Quantos irmãos começam a orar por uma coisa, com um objetivo, e de repente a bênção está quase chegando, está quase chegando. Que engraçado, depois você assiste a mensagem da missionária Bibiane, foi justamente isso, foi de repente. Assim como será a volta, assim como é a morte também, né, irmão? Só aquela pessoa que já está com um negócio ali, tu já sabe, rapaz, isso aí é uma questão de tempo, não é verdade? Mas tem gente aí que está tendo muito, caralho, foi. Não, já foi. Puxa. Não é isso? A volta de Jesus, de repente. O Espírito Santo também veio de repente. Porque as pessoas tinham que permanecer. Permaneça no propósito. Permaneça naquilo que você deseja, está apresentando para o Senhor. Mas, irmãos, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Ou seja, colocando a questão da igreja. Que mesmo com as dificuldades, precisamos um apoiar o outro, irmão. É um ajudar o outro. Agora, imagine só quem permaneceu. Tinha gente com criança ali, irmão. Não está falando que é só homem, não. Homem e mulher, todo mundo criança. Não, um ajudava a outra e tal. Mas estavam juntos. Estavam juntos. Amém? Alimentação, imagine só. Amém. A pregação de Pedro, eu estou dando uma passada, visão da igreja primitiva. A pregação de Pedro de arrependimento, Atos 2:38, ele falou, arrependei-vos. Porque logo depois do Pentecoste, viraram para Pedro e falaram assim, e agora, que faremos? Ele falou, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizados pelo Espírito Santo e tal, e venha sobre si um tempo de refrigério. Por que ele falou isso, irmãos? Porque ele se arrependeu. Ele falou, olha, eu era igual a vocês. Ele poderia dar uma pregação. Eu fui indigno, que eu neguei Jesus, mas eu me arrependi. Olha o que o Senhor fez comigo. Olha o que o Senhor está fazendo. Ele pode te usar também. Arrependei-vos. Então, os que criam estavam juntos. Atos 2:44. Havia o temor de Deus. Atos 2:43. Irmãos, juntos, temor de Deus. Temor às coisas santas. Sabe? Não ser arrogante. Ser sensível. De repente o Sival fala um negócio comigo ali. Senhor, amém. Guarda no coração. Vai um outro falar com o outro. Igreja é isso, é um apoiar o outro, irmão. Muitas vezes você fala com o irmão, outro, ei, já está aí e tal. Ih, irmão, esse daí não foi nem convertido, irmão. Acha que é o santarrão, que é o bonzão. Está pronto para ser recolhido. É muito bom, então vai para o céu logo, que aqui é de imperfeitos. Aqui não é lugar de perfeito, não, irmão. Aqui é lugar de imperfeitos. Entendeu? Você já está bom, já está muito bom. Então, que Jesus te leve. Porque o lugar aqui é todo mundo, um ajudando o outro, um apoiando o outro, irmão. Amém? Ninguém vai querer ser perfeito agora. Todo mundo quer ir para o céu, mas, Senhor, não temos pressa não, a gente tem muita coisa para fazer aqui. Vamos trabalhar, né? Havia o temor de Deus. Não havia entre eles necessitados. Irmãos, eu não vou pegar o texto para não ficar... Mas isso, eu acho que é porque eu passei muita necessidade quando eu era criança, de tudo que você pode imaginar. Até brinquedinhos, comida, uma comida mais elaborada. E então, não havia entre eles necessitados. Está em Atos 2:45, Atos 4:34 e 35. E diz que ninguém tinha para si o que era dele. Lógico. Cada um tem o seu. Não é verdade, irmão? Estamos juntos, um ajuda um pouco ali, assim vai, né? Mas eles estavam na iminência, achando assim, Jesus Cristo vai voltar logo. Jesus Cristo volta. O que adianta eu ter essa fazenda e tal? Então eles vendiam, colocavam nos pés dos apóstolos e repartia tudo, ninguém faltava nada. Isso é verdadeira comunidade, né? Amém? Nós não é nesse nível, tá, irmão? Mas não pode haver no nosso meio necessitado. Não pode.
Não pode. Alguém falar que está com alguma necessidade e se chegar ao meu conhecimento, eu não vou dormir enquanto não socorrer essa pessoa. Amém? Não haverá no nosso meio necessitado. Pelo menos os básicos, o que nós podemos fazer, o que a gente pode fazer. Sempre atento aos espertalhões, né, irmãos? Mas quem é de Deus, o Espírito Santo, nós não temos problema com relação a isso, irmãos. Mas isso me impacta muito. E necessidade não é só recurso. De repente a pessoa quer mais atenção, quer um cuidado, quer um apoio, quer estar junto. Irmãos, as igrejas estão muito longe disso. Se você tem dinheiro, se você tem posição, ô glória! Ô glória! Não é isso aí? Vem! Oh! Agora você precisa, você está com uma necessidade. Irmão, vou te dizer, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Porque o Senhor Jesus, Ele quer diferente. E você vê que a igreja dos apóstolos não era assim. Era tudo em comum. Não ficava jogando na cara de ninguém, não ficava expondo ninguém, não. Atendia a todos. Amém? Glória ao nosso Deus. Era um coração e a alma da multidão. Irmãos, era uma multidão. Era mais de 5.000 pessoas, né? Atos 4, 32. Era o coração e a alma. Irmãos, é isso que nós precisamos ter. Seja um. Tenha o mesmo coração, a mesma visão. Sabe? Ame esta obra. Ame as crianças. Irmãos, as crianças, cada uma é de um jeito, tá bom? Eu também sou um jeito, tá? Tem coisa que eu gosto de comer, tem coisa que eu não gosto de comer, não é verdade? Cada um tem um jeito, irmão. Me ame do jeito que eu sou. Eu não vou ser igual a você. Você entendeu? Igual a criança. Entendeu o que eu estou falando? Ame. Família é isso. Nós temos que estar juntos. Amém? Você entende? Aí que vai o amor, irmão. Se você amar alguém que é igualzinho a você, que é do seu jeitinho, isso não é amor, irmão. Isso daí é uma loucura, é um mundo utópico, porque não vai achar ninguém igual a você sempre. Você vê filho, muitas das vezes você tem 2 filhos, um é de um jeito, outro do outro. Parece até que Deus te mostrando, ó, tá vendo? Ah, você acha que agora vem outra, tu vai, tá vendo? É isso aí. Para trabalhar o amor, para você amar um também, amar o outro, amar. Então não desista, porque o amor ele desmonta. O amor expulsa demônio. Porque quem ama perdoa. Quem perdoa se liberta de prisões. Amor. Amém? Então é importante isso, irmãos. A igreja nossa atual, as igrejas atuais, não tem isso. Olha Atos dos Apóstolos. Não estou falando que nós estamos, não, irmãos, nós estamos incluídos, temos que melhorar muito. Me ajude a melhorar, irmão. Me ajude. Vamos caminhando em amor, na unção do Espírito, na Shekinah, irmãos. Cada vez mais que a gente estiver alinhado com isso, mais a glória de Deus vai estar no nosso meio. A glória, irmão, de Deus. É isso que eu quero. Estou acabando, muitas maravilhas em nome de Jesus e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2:40. Maravilhas. Coisa. De repente, acontece.
porque Deus está lá. É Deus que faz, irmão. Por isso que eu falo, ora, repreende o mal e Deus vai agir, irmão. Não, mas se não agir, não interessa a você, faz a sua parte, irmão. Vai lá e faz. Mas você está perdendo uma oportunidade de ver um milagre. Você está perdendo. Uma vez eu perdi, tinha um rapaz e tal, que acabou de ser... Eu fui logo depois que ele tinha falecido no atropelamento. Ele estava perfeito, ele estava de moto, entrou numa Kombi assim, caiu. Aí eu fui lá. Já tinham algumas pessoas, mas eu senti o Espírito Santo falando para eu ir lá orar. Tem muitos anos isso. Eu já estava gente ali, polícia. O que eu era para fazer? O pessoal, dá um tempo, aí já está morto, tá? Então deixa eu orar. Está morto mesmo, não é verdade? Ele poderia ser ressuscitado ali, irmão. Eu não fui. Eu fiquei. Mas os caras vão achar que eu sou... Tinha alguns que me conheciam e tal. Depois eu fui no velório dele. Aí não senti nada, senão eu orava lá. Mas na hora o Espírito Santo falou comigo, irmão. Aquela coisa, sabe? Eu não fui. Percebeu o que eu estou falando? Então o Espírito Santo fala, não pede oportunidade, vai, irmão. Faz. Agora eu não perco nenhuma oportunidade, irmão. Em nome de Jesus. Amém. Muitas maravilhas. O último ponto aqui que eu vou falar. A igreja, os irmãos caíram na graça do povo. Isso está em Atos 2,47. Amém? Todos evangelizavam com suas vidas e com as suas palavras. Todos, olha, todo mundo gostava do pessoal da igreja. Não era aquele pessoal chato, não, irmão. Tem gente que sai da igreja, já pega o revolvinho dele de acusador. Ah, você está no pecado, você vai para o inferno, você não vai ganhar ninguém assim para Jesus, irmão. De repente você mesmo não vai nem para o céu, cara. Você é uma chata. Qual o céu que você vai? Me diz aí que eu não quero estar, não. Pelo amor de Deus, rapaz. Tem gente que bola com uma roupa, você acha santo. E vai lá. Parece mais um robô. Sai daqui, Satanás. E fica só apontando o dedo nos outros. Você vê na internet. Você entendeu? O quê? Desse jeito vai cair na graça. Tem que falar na paz, irmão. No amor. Amém. E tal. Tem gente que vai ouvir, tem gente que não vai ouvir. Mas pelo menos eu vejo que você é educado. Você entendeu, irmão? Cada um tem o seu jeito. Tudo bem, eu entendo esse pessoal assim. Mas você entendeu, né? Tem gente que só quer acusar os outros, irmão. De tudo. Como é que vai ganhar a pessoa para Jesus? Outro dia eu fui cedinho, o pessoal já mete o louvor até a última, lá numa igreja mesmo. Eu falei, olha, quero saber o seguinte, desse condomínio do lado aí, quem está vindo? Cedo, você já está som altão já. O pessoal falando no condomínio, como é que vai ganhar a pessoa para Jesus desse jeito, irmão? Só tem ódio. Tem que respeitar o horário da pessoa. Você entendeu? Como é que vai ganhar, irmão? Amém. Então, a nossa vida e as nossas palavras tem que ser agradável. Tem que ter amor para ganhar a pessoa para Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Em nome de Jesus.